Seleção de Portugal quer Abel Ferreira, tá com o português aí na miras. Qual a chance disso acontecer? Tem mais grana também nos cofres do Palmeiras, tem venda na Europa acontecendo e o Gustavo Gomes, herói no jogo da Copa. Tem muito mais assuntos também pra gente trocar uma ideia. Vamos junto, vamos falar de todos esses assuntos. Chega junto, você que já conhece o nosso trabalho. Peço sempre para vocês aquele dedão no like, aquele hypar, se possível, no vídeo, que é muito importante pra gente. Chega junto, você que já nos conhece. Você que não nos conhece, muito prazer, eu sou o Bruno Ramos, esse cara do meu lado aqui é o Erlan Dias e quase todo santo dia tem vídeo sobre Palmeiras, futebol, feito na resenha, no entretenimento, que é assim que a coisa tem que ser. O que você faz, cara? Você fica até o final do vídeo. Aí sim, se você curtir, você deixa o seu like e se inscreve no nosso canal. Fechado, meu amigo e minha amiga, muito prazer falar com você. Vamos junto, vamos falar de todas as notícias aqui que a gente tem na manga e vamos já trocar uma ideia falando aqui de Gustavo Gomes, né? Depois daquela estreia para esquecer em que o Paraguai tomou de 4-1 dos Estados Unidos, agora a magia aconteceu, né? O nosso Gustavo Gomes, aí capitão, o Paraguai venceu a Turquia por 1-0 num jogo de sobrevivência e o Gustavo Gomes foi um dos heróis, porque cola aqui com a gente que essa história é boa, tá? Na estreia o Paraguai tomou de 4-1 dos Estados Unidos, o Gomes ele foi muito criticado, ele virou meme aí, mas hoje, nessa madrugada, a história foi outra. Valia a vida para os dois lados e quem perdesse dava adeus à Copa e o Gomes foi lá, o Paraguai, né, na verdade, foi lá e resolveu logo com 1 minuto de jogo, com bola rolando, o Galarça, ex-Vasco, fez o gol mais rápido dessa Copa, depois de uma assistência do Enciso, e aí a parte que valoriza o Gomes, né, o nosso capitão. Depois do gol, a Turquia jogou com tudo para cima, foi com tudo para cima. E para complicar, o Paraguai ele ficou com 1 a menos, ainda no primeiro tempo. O Almiron, ele foi expulso, porque ele foi fazer um rap lá, não sei o que ele falou, ele colocou a mão na boca para falar alguma coisa, e é uma regra da FIFA agora, né? Burro, mano, ele falou, cara. Falou alguma coisa assim, sabe? Igual... Pra não babar nas pessoas, mano. Como diria como é que é o nome dele lá? Eu esqueci o nome dele. O Trevor. Como diria o Trevor? Expulso por ser o Trevor. Nas pessoas. Exatamente. Ou seja, o time todo do Paraguai, depois dessa cagada, né? Como não dizer, do Almiron, teve que se segurar atrás com 1 a menos, aguentando pressão aí o jogo inteiro. E quem comandou essa muralha foi o Gustavo Gomes, líder da defesa, que não foi vazada, mesmo ali sob um bombardeio turco, e segurou o resultado, que classifica, quase, né? Quase classifica. Então, o Gomes, ele calou aí os críticos paraguaios dele do jeito que o capitão cala, né? Não no grito aí, mas jogando com muita raça, segurando a defesa numa situação dificílima para o Paraguai. E o tamanho disso, né? Time com 1 a menos, né? Um adversário pressionando e o cara organizando tudo lá atrás para não levar gol. Esse é o Gomes que a gente está acostumado aí a ver no Palmeiras. Com vitória, o Paraguai se recuperou e ainda sonha, né, com a classificação. Decide tudo no dia 25 contra a Austrália. Então, orgulho aí do nosso capitão, né, Gustavo Gomes, que foi muito bem, né, cara? Precisava aí de uma partida importante, né? Jogou muito, cara. Eu tava aflito assistindo porque eles seguraram muito e no final ali passou uma bola muito perto. E o time da Turquia é muito bom, né, cara? O time tem o Arda Güler ali comandando e tal, então pressionaram o tempo todo. Mas também é uma frustração, né? Meio que a geração belga da Turquia, essa daí, né? Aquela geração toda talentosa que não vai muito pra frente. No caso, né? Eliminados, né? Acredito que tá meio estranho, né? Um pouquinho a matemática da coisa, mas pelo que divulgaram ali, tá realmente eliminado. Não, mas acho que é, porque assim, se eles. Eu acho que pelo critério, né? Pelo critério direto, de confronto, né, direto, eles acabam sendo eliminados, porque foram 2 derrotas ali, 100 pontos, né? O Paraguai recuperou, terceiro do grupo, 3 pontos. Então, o Paraguai que ele decide a classificação, acredito. Acho que a Turquia tá eliminada, hein? Uhum. E é bem frustrante para eles, né? Mas assim, o Gomes até os números dele ontem foram 14 contribuições defensivas, né? 12 cortes, 2 chutes defendidos, teve um duelo pelo chão ganho e 4 duelos pelo alto ganho. Esse foi um negócio assustador mesmo, e um pouquinho mais de sorte tinha feito gol ainda, viu? Ele teve umas chances ali, né? Os caras jogam ali no segundo pau para aproveitar a altura ali, mas acabou não fazendo. Mas foi uma partidaça dele. E ele não é unanimidade lá na torcida do Paraguai, agora que ele tá começando a ser, né? Ele já foi muito criticado lá, mas eu acho que depois da partida de ontem, meu Deus do céu, né? Mas vamos falar aqui do estádio do Palmeiras, né? Que eu ainda estou acostumando com o novo nome. Mas antes disso, dá um recado para vocês aí, que é dos nossos amigos aí do Gringo, tá? Aplicativo que você pode deixar tudo em ordem, aí seu IPVA, licenciamento do seu carro, emissão aí da sua CRLV e CNH digital, e deixar tudo em dia, né? As multas, tudo que você
pode ter problema, todo débito que você pode ter aí com o seu veículo, você consulta por lá e é de graça, tá? QR Code aí na tela, link no comentário ou na descrição, você baixa o aplicativo de graça e ainda tem o cupom 1000grau20 que você ganha 20% de desconto nas taxas de parcelamento acima de 10 vezes, beleza? E o Gringo é um parceiro aí credenciado do Detran, então você pode baixar aí, que é de graça, faz a sua consulta e deixa tudo em ordem, tá? A gente sabe como que é a correria e a vida do motorista no Brasil, então o Gringo te ajuda a evitar as burocracias aí que a gente tem, beleza? Agradecer aí o Gringo, tamo junto e vamos falar agora, né? Por falar em burocracia, tá aqui uma que o Palmeiras tá tendo uma dor de cabeça, né? O Palmeiras que teve o Palmeiras, né? O estádio do Palmeiras de maneira geral, que é uma parada que influencia e mudou o nome, né? Mudou o patrocinador e tudo mais desde o dia 11 de junho, né? Mudou oficialmente aí, quase 12 anos de Allianz Parque, agora virou Nubank Park. Não sei se vocês já se acostumaram, mas hoje mesmo me mandaram um áudio. Uma amiga tá num show lá perguntando algumas informações, ela falou Allianz Parque, eu não ia corrigir ela. Então eu acho, especialmente pra galera que vai show, vai demorar um pouco para mudar, viu? Mas enfim. E agora é o Nubank Park, né? E aí contrato com o name rights e tudo mais, e agora qual que é a treta? O Nubank, ele tá tentando instalar ali a questão toda visual, né, a parte nova na entrada, criar áreas exclusivas, melhorar toda a experiência do torcedor e tudo mais, né, queria também colocar um painel de LED, né, de letreiro ali no letreiro do estádio, a gente já trouxe aqui que tinha sido negado antes, né, e agora foi negado de novo, então a prefeitura já negou 2 vezes esse painel de LED, e o motivo é a lei da cidade, né, que não permite um painel eletrônico aí luminoso em fachada externa de prédio. Então o letreiro de LED por enquanto tá barrado, né? E até fazendo um paralelo aí, né, essa questão do LED aí, o Palmeiras acabou de recusar uma intertemporada lá na Europa, né, durante essa pausa aí para a Copa do Mundo. Tinha um plano de ir para Portugal, fazer alguns amistosos, mas acabou vetando aí. E aí tem motivos, né? O elenco tá desfalcado com os convocados aí para a Copa, né? O custo era altíssimo, aí de 9 a 12 milhões de reais, e o Abel preferiu priorizar aí a recuperação física na própria academia, né? Fazer só 2 amistosos aí em casa, e aí são 2 movimentos aí que mostram aí uma mentalidade, né, da diretoria, uma mentalidade profissional, né, cara, de realmente 9 ou 12 milhões de reais hoje pro futebol brasileiro, pela realidade, até parece que não é tanto, mas é pra caramba, né? Você consegue aí agilizar a folha salarial, até mesmo contratação pode ajudar muito. Numa intertemporada que eu não sei não, né? O Flamengo vai fazer lá em Portugal também, acho meio desnecessário, ainda bem que o Palmeiras pulou fora dessa bucha aí, mas até ali do letreiro também, né? Tudo mais, essas questões aí burocráticas, elas são muito chatas. Eu sempre fico abismado com isso. Mano, olha a situação de São Paulo e os caras tá preocupados com letreiro de LED ali no Allianz, que nem não fica muito exposto, né? Pelo menos ali na rua, não é um negócio que vai, sei lá, atrapalhar a visão de alguém, tanto quanto outras coisas que acontecem em São Paulo. Eu até falei, eu trouxe aqui para vocês, eu até esqueci, inclusive, o nome da lei. Deveria ter vindo com ela, mas eu esqueci. O Palmeiras, se eu não me engano, ele poderia fazer essa questão do letreiro de LED, porque tem uma coisa em São Paulo que se você conseguir replicar, né, replicar ou direcionar com que isso tenha algum ganho social, né? Que você faça com que isso tenha algum ganho social para a comunidade, você consegue fazer. Então era uma coisa que o Palmeiras poderia fazer na tangente aí, né? Pegando essa questão do Nubank. E outra também a título de informação, né? O Palmeiras deve ficar aí com 15% dos valores do name rights, que isso aqui é uma novidade agora no contrato. Esse percentual de 15%, ele entrou em vigor recentemente. Ele subiu de 10% para 15% no aniversário aí de 10 anos da Arena, né? E ele vai continuar subindo progressivamente mais 5% a cada 5 anos. Então é essa questão do contrato que é muito importante para o Palmeiras. E vamos falar aqui também do Palmeiras embolsando mais grana, né? Embolsando mais uma grana sem fazer nada, e aí é uma venda na Europa. É uma questão aqui mais de mercado de jogador. O Palmeiras vai receber uma boa grana aí numa transferência que aconteceu na Europa sem ter mexido um dedo, só por causa de uma jogada inteligente aí que fez alguns anos atrás. Na última sexta, o Sporting Braga de Portugal contratou em definitivo o Gabriel Silva, que estava no Santa Clara. Eles pagaram 3,5 milhões de euros, uns 20 milhões de reais,
E aí você se pergunta, o que o Palmeiras tem a ver com isso, né? Qual é a questão? O Gabriel Silva é cria da academia, quando o Palmeiras vendeu ele para o Santa Clara lá em 2023 por 1 milhão de euros. E aí o Palmeiras foi esperto, né? Deixou no contrato ali uma cláusula garantindo 50% do lucro de uma futura revenda. Então, fazendo as contas aqui para vocês, Santa Clara comprou por 1 milhão e revendeu por 3,5 milhões. Lucro de 2,5 milhões de euros. E o Palmeiras tem direito de metade disso, ou seja, 1,25 milhões de euros, uns 7,5 milhões de reais, sem fazer absolutamente nada. E tem mais, além dessa cláusula aí, o Palmeiras ainda recebe pelo mecanismo de solidariedade da FIFA. Aquele que paga os clubes lá pelas formações dos jogadores, né? Por ter formado o moleque, o Palmeiras leva mais 2,71% do valor das transferências, então daí 561 mil reais. Então, somando tudo, aproximadamente 8 milhões de reais entrando no cofre do Palmeiras, de um jogador que já tinha saído faz tempo. Isso é muito bom, né? Então, é a marca registrada do Palmeiras hoje. Você forma jogador, não dá lucro só na primeira venda, né? Quando o clube é inteligente e coloca uma cláusula de revenda no contrato, ele continua faturando, fica como se fosse uma renda fixa ali, né? Uma renda passiva. Então, é um dinheiro pingando sem esforço. Enquanto isso, o Gabriel Silva tá feliz, tá evoluindo em Portugal, agora num clube maior, né? Todo mundo acaba ganhando aqui. E para mim, essa é cada vez mais as provas, né? A gente não precisa de prova de que a base do Palmeiras administrativamente tá indo bem. Mas forma, vende, coloca uma cláusula e também você acaba segue lucrando lá na frente, né? E o Palmeiras mantém um caixa girando e precisa arrecadar para bater a meta de venda. Vocês sabem aí o quão grande é que o Palmeiras precisa, pelo menos para chegar na meta de vendas. Faltavam ali cerca de 263 e alguma coisa. Lógico, a venda do Gabriel Silva não impacta em nada significativamente, mas assim, é uma coisa que ajuda nos cofres. E cada moleque que sai daqui pode virar um dinheiro novo, né, cara? Eu acho essa estratégia, assim, genial. E o Sporting Braga, aqui, mais informações para vocês, contratou em definitivo ele por 3,5 milhões de euros e o Palmeiras vendeu ele em 2023 e manteve essa cláusula. Então é uma operação muito inteligente aí, hein, cara? É um cara que esportivamente a gente acabou aproveitando um pouco, né? Na base. Ele tinha um nome ali muito. Ele era muito falado, né? Na base, no profissional. Ele fez até um gol num derby perdido aí, né? Aquele. Durante a pandemia ainda, que entrou os times meio reserva, foi meio estranho, mas no final das contas, né, não deu tanto retorno esportivo, mas deu financeiro até hoje, né? E por falar em retorno esportivo barra financeiro, vamos falar de Abel Ferreira aí, né? Porque agora a parada subiu de nível, né? A gente trouxe aí recentemente o interesse do Fulham pelo Abel Ferreira, inclusive quando a gente trouxe esse interesse, a gente falou de outros clubes também que já procuraram ele, né, ali da Premier League. Agora o que está acontecendo, né? Quem está de olho nele é a seleção de Portugal, né? Seleção de Portugal que não sei se é favorita, não, mas é uma das favoritas aí para a Copa do Mundo, muito embora a estreia não tenha sido das melhores. E, cara, a informação do jornalista Ben Jacobs, que a gente tinha trazido, especialmente ali do Fulham também, né, que é uma fonte aí de respeito ali no futebol europeu, e a seleção de Portugal ela vai trocar de técnico depois da Copa, tá? O atual, que é o espanhol Roberto Martínez, ele tem o contrato até o fim, né, da Copa aí, não vai ficar, e aí a Federação Portuguesa já montou uma lista de candidatos para assumir. E não tem como, né? O Abel Ferreira, junto com outros nomes pesados aí, como Jorge Jesus e Sérgio Conceição, aparece nessa lista. E não tem como, né, cara? Não é mais clube, agora é seleção, agora pesa muito. A gente já ouviu aí alguns comentários sobre esse lance do Abel ter um sonho aí de treinar a seleção portuguesa, né? Já cogitaram o nome dele na seleção brasileira, não me parecia tanto atrativo. Eu acho que o Abel ia durar 2 dias na CBF ali, até ele xingar alguém, né? Mas assim, a seleção portuguesa já tem um peso sentimental para ele, né? E o que interessa para a gente como torcedor aí é que mesmo com tudo isso, com todo o assédio que o Abel tem recebido, ele tem o contrato aí até o fim de 2027, né? E já está recusando algumas sondagens, algumas procuras aí, então é considerado aí difícil ele sair agora. Claro que tem essa questão sentimental, por ser a seleção do país dele e tudo mais, mas por enquanto, pelo menos, o Abel deve se manter até o final do seu contrato, que também vai junto com o final do mandato da Leila, né? E a gente ficar aí com o técnico, pelo menos por enquanto, não. Galera que é fora Abel não vai ser satisfeita por enquanto. Curiosidade, quem seria o Rony de Portugal? O Rafael Leão, quem que seria? Eu fico curioso para saber.
Quem que seria o Rony de Portugal? Eu duvido que os portugueses aguentam a dobrinha de lateral. Vocês não aguentam 3 joguinhos com dobrinha de lateral. Ó, se eu tivesse que dar um palpite, seria Jorge Jesus. Eu arriscaria Jorge Jesus como técnico de Portugal. Lembrando, ele tá livre, saiu do Al Hilal. Do Al Hilal não, do Al Nassr, né? Saiu do Al Nassr, tá livre no mercado. Eu iria de Jorge Jesus. Mas eu confesso pra você que eu não sei não se o Abel balança, viu? Sei não se o Abel balança se chegar um Portugal aí para ele, porque, pô, na boa, se ele tiver tempo para trabalhar para outra Copa, eu não sei não se ele pega, hein? Então, tem a parte sentimental, acho que pode pesar muito, e tem isso, né? O tempo. Talvez a última Copa do Cristiano Ronaldo, mas eu não cravo, porque o cara é maluco por futebol, né? Não cravo que seja a última Copa dele. Na idade, sim, mas na loucura dele, eu acho que não duvido muito, não. Então, não sei, né? Mas, assim, também tem essa questão em Jorge Jesus aí que pode influenciar, que o Jorge Jesus, desde o Flamengo, né? Ele vem rodando em trabalhos menores. Cara, tudo bem que ele pegou ali o Benfica, né? Acabou não vingando, mas dá a impressão que todo mundo quer testar o Jorge Jesus, né? Vamos ver o que ele vai fazer aqui, talvez fazendo um trabalho com mais tempo, numa seleção e tudo mais. Você tem agora também uma renovação, né? Toda a Copa não costuma ter uma renovação de elenco, de jogadores. Você pode ter o Bernardo Silva saindo, aí você tem outros caras chegando também, chegando para cravar a titularidade mesmo, né? João Neves, Vitinha, tudo bem que os caras já são titular, mas digo assim, no sentido de se instaurar como uma das lideranças na seleção, porque você está vendo que tá rolando uma treta lá, né, em Portugal. Os caras estão sendo, a família do Cristiano Ronaldo, principalmente, né? Vocês não tocam a bola pro Cristiano Ronaldo. O elenco tá rachando lá em Portugal, é verdade. Até eu tô acompanhando as fofocas aqui, eu curto meio os Léo Dias, assim, do futebol, eu acompanho. Aí, inclusive, tem um parceiro meu lá na seleção, tá fotografando, ele contou pra mim, ele falou que o Léo Dias ferrou com a rapaziada lá, viu? Depois dessa bomba que ele soltou do Samir Chaude aí, a galera não deixa nem fotografar mais, cara, direito. Falou que tá até complicado aí nos treinos. Falou que se o Brasil não ganha do Haiti, ia dar uma bomba ferrada lá pra ele. Pesou mesmo, né, cara? Eu vi os caras. Então, na hora que saiu, eu falei, mano, acho que o Samir vai até ignorar. Aí saiu uma notícia que ele ficou balançado, né? Porque realmente realmente revelou umas paradas ali. É complicado, hein, mano? Tem que tomar cuidado com isso. Eu já tinha. Eu nem cheguei a comentar aqui, mas eu tava achando essa preparação da seleção muito 2006, velho. É que ainda que 2006 tinha muito nome, né? Mas agora eu tava achando muito parecida, a questão até muito influenciador perto, muito jornalista perto, e família e tal. Me dá a impressão que não tava fechada, né? Então. Já pensou, a gente ganha essa Copa e a gente vai ver que a culpa foi do Léo Dias, de fazer os caras. Acho que era melhor a gente dar uma segurada, hein? Imagina o Léo Dias chegando com a taça aqui, velho, aí tá tudo errado. Você viu ele descobrindo lá, ele falou que acho que o Samir Chaude gastou, se não me engano, 50 mil reais com cada mulher na Copa, alguma coisa assim. Ele levou as 2 mulheres pra Copa e gastou 50 mil reais. Meu irmão, esse cara gastou 50 mil reais pra deixar 2 mulheres nos Estados Unidos em período de Copa. Tem que dar um troféu pra esse cara mesmo. Tem que pôr esse cara de ministro da Economia. Que aqui em casa tá 50, aqui em casa tá quase 50 uma só. O que tá acontecendo comigo, cara? Caramba, não foi uma no México, mas nos Estados Unidos que ele lançou? Cara, eu não sei. Eu sei que era um papo assim. É 50 mil cada uma. Ice, né, velho? Não, ô louco, o cara é um absurdo. Tá maluco? Esse cara tem que ser ministro da Economia, dar um troféu pra ele, fazer uma estátua dele. É isso, meus amigos. Ó, muita informação pra vocês, muita informação e um pouquinho de fofoca, porque aqui também é cultura. Valeu? Ó, chega junto, deixa o dedão no like, dá aquela hypada. Tô levando o gato pra passear, para aí rapidinho. Dá aquele like. Tô no banheiro, limpa a mão, dá o like, dá a hypada. Muito bom, lavando a louça. Eu recomendo você comprar uma máquina de lavar louça. Eu tenho aqui em casa e me ajudou muito. Mas seca a mão rapidinho, dá o like. É isso, Erlan. Obrigado pela companhia. Isso aí, rapaziada. Hoje tem bastante jogo, né? Ontem já foi a seleção, deu tudo certo, né? Pra alegria do Samir aí. E a gente vai aparecendo por aqui com notícias do Palmeiras, da Copa, tudo que tiver rolando. É isso, tamo junto.